Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à quinta edição da nossa Semana BIM Experts. Meu nome é Renato e para quem acompanhou as outras semanas BIM Experts, eu ficava atrás das câmeras e dessa vez eu vou estar, além de estar atrás das câmeras, vou estar na frente também, beleza? Eu vou estar aqui todos os dias para apresentar os palestrantes e fazer as perguntas de vocês para eles, ok? Não se esqueçam, teremos palestras todos os dias e enviaremos e-mails para lembrar vocês. Um pela manhã e outro antes do início das palestras. Vocês já devem ter recebido o primeiro e a gente vai continuar fazendo esse sistema a semana inteira. Lembrando também que a Semana BIM Experts é uma semana de conexão. A gente está aqui, além do conhecimento, a gente quer ampliar a nossa rede de contatos. Então, não esqueçam de interagir com o pessoal que está aqui no chat, interagir com os palestrantes, ok? Além disso, interajam muito com as ações que a gente faz nas redes sociais. Não esqueçam de nos marcarem no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente vai estar de olho em todas essas interações e compartilhamentos e, claro, a interação aqui no chat também. No final da Semana BIM Experts, a gente vai estar dando brindes aos que mais tiverem participado desse nosso evento, aqueles que participaram de verdade, ok? Alguns dos brindes que a gente já tem em mente. O livro do Augusto Carlos os 3 livros do Augusto Carlos de Vasconcelos. O Concreto no Brasil, Professores, Cientistas e Técnicos, Obras Especiais e Contos de Concreto, além do livro sobre pontes brasileiras, que conta a história dos mais notáveis viadutos e passarelas do Brasil. Acredito que quem é da área conhece muito bem esses livros e vai ficar muito feliz de receber eles no final da semana. Além disso, vamos dar durante a semana mais detalhes sobre essas e outras promoções. Fiquem ligados tanto aqui nas transmissões quanto nas nossas redes sociais, beleza? Ok, uma coisa que eu não posso deixar de lembrar vocês é que caso vocês desejem ter acesso ilimitado a todas as palestras, para assistir quando e onde quiser, basta adquirir o nosso acesso ouro. Lá vocês encontram o acesso ouro aqui embaixo, está passando uma faixinha que mostra, mas o site é www.bimexperts.com.br/5SBE-ouro, ok? Vocês podem ver, vai estar durante toda a transmissão aqui embaixo. E quem adquirir esse acesso vai ter um certificado de participação de 40 horas, a participação no grupo beta fechado da plataforma ShedMate, que vai ser apresentada na palestra da sexta-feira pelo nosso BIM Experts Arthur e o Thiago Almeida. Além disso, vai ter participação nos nossos grupos exclusivos de WhatsApp e Telegram. A participação também de uma live de Tira Dúvidas com a equipe do BIM Implantação à Venda. E por último, e escutem essa, 12 pranchas em PDF com detalhamento de formas, armação de pilares, vigas, lajes e escadas, totalmente calculadas no TQS e detalhadas em Revit. Aposto que muita gente vai querer esse bônus para dar uma olhada. Falando em TQS, ela é a nossa patrocinadora do evento, a gente já quer agradecer eles agora, e eles estão com uma promoção de 50% de desconto nos 3 primeiros meses de qualquer assinatura no site deles, ok? Vocês vão lá em store.tqs.com.br e na hora do checkout vocês utilizam o código TQSEngenheiro50. Depois eu vou estar colocando aqui no chat como é que é, mas é tudo maiúsculo, TQS Engenheiro 50. Além disso, e agora prestem bastante atenção, pessoal, a TQS vai estar sorteando uma licença vitalícia do pacote EPP Plus dos sistemas TQS. É isso mesmo, uma licença vitalícia para o pessoal que está participando da quinta semana BIM Experts. O sorteio vai ser feito através do nosso Instagram, @BIMExperts, e postaremos a foto oficial do sorteio amanhã com todas as informações de como participar e de como poder ganhar essa licença. Não se esqueçam de acessar, vai ser postado amanhã durante o dia, ok? Indo para as palestras agora, hein? Hoje teremos, o pessoal já ficou animado com a licença no chat, né? Eu também fiquei, vou ter que participar lá no Instagram. Hoje teremos 2 palestras. A primeira, começa em instantes, terá como tema BIM na engenharia de estruturas, oportunidades e desafios. A segunda, às 21 horas, vai ter o tema de por que acreditamos no BIM, soluções auto-QI
para projetos em BIM. O nosso primeiro palestrante, então, logo logo eu vou chamar ele aqui, é o José Carlos Lino. Muita gente deve conhecer ele, mas ele é coordenador técnico da Newton Consultores de Engenharia, consultor BIM na Consultores BIM e na BIM MS, Management Solutions. Professor convidado também e pesquisador BIM na Universidade do Minho, diretor acadêmico do International Master BIM Manager em língua portuguesa, tem se dedicado na última década ao ensino, difusão e implementação do BIM em projetos, empresas, instituições, e atualmente, finalmente, né, um baita currículo aqui, lidera os esforços para a constituição do capítulo português da Building Smart International, que é um assunto muitíssimo relevante. Então, Lino, seja bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela apresentação. Não sei se estás a ouvir corretamente, se estás a ver-me e a ouvir-me. Sim, tudo certo. Bom, antes de mais, e para todos os que estão a participar nesta semana, os meus cumprimentos. Olá a todos. Queria começar por agradecer à BIM Experts este convite para estar aqui presente e para ter a honra de abrir esta incrível semana. Além disso, gostaria de vos parabenizar pelo extraordinário trabalho que têm feito. Vão na 5ª edição deste formato. É algo que nos orgulha muito a todos que andamos no BIM, e vocês têm feito um trabalho extraordinário em prol da democratização do BIM, trazendo palestrantes tão incríveis como vamos poder assistir nesta semana e abrindo isto ao grande público, e também proporcionando networking e proporcionando a troca de informação que tu muito bem, Renato, estiveste a apresentar, e com esses incríveis prémios também que anunciaste. Um cumprimento também ao Arthur e ao Guilherme, que estarão algures no éter a assistir a esta palestra. E pronto, passaria de imediato a apresentar aquela mensagem que vos tenho para dar. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Ok? Em que, como o Renato falou, iria falar do BIM na engenharia de estruturas, oportunidades e desafios. Peço desde já desculpa um pouco pela minha voz, estou um bocadinho constipado, vamos ver se percebe a mensagem. E quando escolhi esta temática foi naturalmente para fazer uma apresentação geral e generalista daquilo que é o BIM aplicado ao engenheiro de estruturas, mas também dar-vos algumas ideias da minha visão do que é ser engenheiro de estruturas e o que é ser engenheiro de estruturas nestes tempos modernos em que o BIM tem uma palavra maior no modo de realizar o projeto, a construção e até a operação de estruturas. Como o Renato falou, ele apresentou-me nas minhas diversas componentes, nas minhas diversas marcas, digamos assim, que eu represento, mas eu sou um engenheiro de estruturas, tenho 30 anos de graduação, fiz a minha formatura na Universidade do Porto, em Portugal, especializado em estruturas, mas logo no início, nos primeiros tempos, desenvolvi e fui o principal autor de um programa de cálculo automático de estruturas, que na altura foi líder de vendas e portanto, um programa bastante inovador para a altura, o que precisamente me dava esta componente tecnológica logo desde o início. Um bocadinho dessa experiência que irei também falar. Ora, eu iria dividir a apresentação em 5 pontos, uma apresentação genérica de conceitos, depois falar um bocadinho só sobre software, enquadrado naquilo que vamos a dizer, normalização, alguns processos e usos e uns pequeninos casos para ilustrar tudo isto que estamos a falar. E no final vamos abrir perguntas, portanto tome nota das perguntas que queira realizar
e no final apresenta as perguntas e podemos voltar atrás, se quiser, para podermos ver cada assunto que vai ser apresentado. Ora, como podem ver nesta imagem, logo à direita, deixem-me colocar aqui o ponteiro, exato. Como conseguem ver aqui nesta imagem, o BIM para estruturas teve a determinada altura uma importância tão grande que até apareceu este acrónimo SBIM, Structural BIM. Acabou por não ficar tão marcante. Foram, por exemplo, as N dimensões do BIM, o 4D, o 5D, etc., que acabaram por jogar muito como um efeito de marketing, mas em 2008 mostraram bem que o BIM para estruturas era algo relevante, fazia todo sentido. Mas eu penso que de todos os atores a atuar na indústria da construção, o engenheiro de estruturas é aquele que tem um historial mais consolidado nesta área. Porquê? Porque desde a década de 60 e 70 que os engenheiros de estruturas, através de cálculos matriciais, começaram a fazer modelos matemáticos, modelos numéricos para representar a sua análise estrutural. Na imagem vocês podem ver alguns modelos chamados pela literatura inglesa stick models, modelos de barras e de nós. Era assim que se fazia os cálculos na altura em que eu fiz a universidade. Aqui está um extrato de um programa naturalmente com uma entrada de dados numérica, alfanumérica. Na altura não existia nenhuma possibilidade de termos estes aspectos gráficos, porque não haviam ecrãs gráficos. E aqui estava, por exemplo, um exemplo de um programa de cálculo de elementos finitos, em que estava aqui os números de apoios, os números de barras, os números de nós, etc., as suas coordenadas, e que representavam uma estrutura numérica. Portanto, o engenheiro de estruturas, imediatamente, ao aparecer o BIM, intuiu que aquele modelo numérico que ele trabalhava, que era um modelo paramétrico, onde havia correlação entre as barras e os nós, era realmente facilmente entendível na lógica de objetos e de parametrização do BIM. Permitam-me mostrar aqui um pouco das imagens do software que eu desenvolvi na altura, com uma equipa de muitas mais pessoas. Eu teria, porventura, sido um líder deste desenvolvimento. Este software foi desenvolvido, foi comercializado, iniciada a sua comercialização em 1992. Acredito que uma significativa percentagem da audiência desta sessão não tivesse ainda, nem sequer fosse projeto, provavelmente, mas podem ver que os desenhos que aqui estão ao lado, também vou ampliar, são desenhos que saíam automaticamente deste software. E isto penso que terá sido a grande inovação, é que o programa não só tinha modelos de barras e trabalhava por método estático de análise estrutural, como conseguia fazer o seu dimensionamento segundo a legislação, na altura, a legislação portuguesa, porque ainda não havia legislação europeia de Eurocódigos, e conseguia desenhar imitando o processo quase de um desenhador humano. Reparem no cuidado, no detalhe que tinham os quadros de pilares, que tinham as sapatas, que tinham os pórticos com as secções transversais das vigas. Esta é, se calhar, uma característica que tornou o programa muito inovador. Foi o software ser entendível, apesar de ser automatizável, não perdia uma característica, digamos, humana de representação, que na altura era a representação 2D. Portanto, esta relação entre o engenheiro de estruturas e o BIM veio também a alterar-se no modo de comunicação. À esquerda podem ver o modo de comunicação tradicional, à direita podem ver o modo de comunicação com BIM. O modo de comunicação tradicional estava nitidamente dentro da equipa de engenharia de estruturas, estava dividida em dois mundos.
o mundo dos desenhistas, o mundo dos engenheiros. Os engenheiros eram responsáveis pela concepção e pela análise do modelo estrutural, e depois depois de dimensionarem, passavam para os desenhadores, passavam os desenhos e eles esquematizavam, sejam eles plantas, alçados, cortes, pormenores e detalhes de armaduras e também medições e orçamento. Havia uma ligação com o arquiteto montante e a jusante com o global contractor, ou seja, com o empreiteiro e também com quem fazia a preparação de obra. Com o BIM, o arquiteto comunica com a equipa de engenharia de estruturas, que por sua vez faz uma ligação a um software estrutural BIM, que depois, através de algum link, pode ser uma API ou outro, vai a softwares de análises verificar se o modelo que está aqui representado no software BIM de modelação estrutural, quais são os esforços, os deslocamentos, as reações que estão inerentes a esse. Portanto, há uma maneira diferente de tratar o BIM pela equipa de estrutura. E aqui, a maior parte das pessoas envolvidas nesta manipulação são já engenheiros. Enquanto que no modo tradicional, se calhar a diferença era que 30% eram engenheiros a conceber e 70% desenhadores, no caso do BIM, já é ao contrário, se calhar temos 70% de engenheiros e 30% de pessoas, colaboradores que estão a fazer medições, que estão a fazer pormenores e não necessariamente estão a colaborar na parte conceptual. Passando para o segundo ponto e aproveitando o facto de estar aqui a falar de software de estruturas BIM, realmente há dois tipos de software. E eu fiz aqui uma listagem apenas de alguns dos produtos de software, das plataformas para engenheiro de estruturas. Existem muitas mais, internacionais e no Brasil muitíssimas mais. Só uma lista delas, em que temos plataformas de modulação, Tekla, Revit, Bentley, TQS que patrocina estas sessões, Oplan, CIP, Eberic, Architect, Calc, etc. São plataformas onde nós podemos modelar e que depois, num segundo conjunto de softwares, também é uma listagem não exaustiva, uma listagem só de algumas marcas, nós temos softwares de análise estrutural, de cálculo estrutural, alguns com mais ou menos detalhe de dimensionamento, como sejam estes que aparecem aqui listados: Robô, SAP, Tricálculo Global, CIA, CIP, TQS, Eberic, etc. Etc. Aparece aqui com algum ênfase, porque não pretende de modo nenhum considerar exaustivo este ponto. Mas, essencialmente, daqui gostaria de retirar que o engenheiro de estruturas, do modo tradicional, desenvolve o seu trabalho entre concepção estrutural, análise estrutural, dimensionamento estrutural e pormenorização estrutural. Na concepção estrutural define quais serão os materiais, quais serão os modelos estruturais e faz precisamente a concepção da estrutura que melhor responde ao objeto do programa. Esse objeto do programa pode ser definido pela arquitetura. Na análise estrutural, transforma esse conceito, esse modelo, determina quais são os esforços. É uma maquete digital onde nós podemos testar o que é que vai acontecer na realidade. No dimensionamento, convertemos esses esforços, consoante o material que estamos a trabalhar, em dimensões, em armaduras, no caso do concreto, ou no protendido, armaduras protendidas, ou no aço, ou na madeira. Então, transformamos em dimensões. E na pormenorização estrutural, detalhamos, damos instruções de fabrico ou de construção para esses materiais. Ora, estes 4 momentos existem na mesma no BIM, não é? A concepção estrutural, a análise estrutural, o dimensionamento estrutural e o detalhamento estrutural. Vamos falar também um bocadinho sobre.
O terceiro ponto que gostaria também de vos chamar a atenção é sobre a normalização. Um engenheiro de estruturas que domina o que está a fazer não necessita de ter normas ou não necessita de ter leis que o enquadrem, porque essas leis ou essas normas vêm da física dos materiais, vêm da resistência dos materiais, vêm da análise de estruturas. De qualquer modo, as normas servem para nós termos um ponto de comunicação comum e para também termos regras que não nos tornem muito diferentes uns dos outros quando abordamos determinado tipo de estrutura. Ora, e quando falamos de um tipo de comunicação comum, é inevitável falar do formato de troca de informação aberto, que é o IFC, que é o formato patrocinado pela Building Smart, que foi desenvolvido pela Building Smart, como um formato em que todos os softwares estão a ser capazes de exportar para esse formato, e esse formato está-se a tornar um formato de troca de informação, seja entre diferentes atores no campo dos modelos BIM, seja nos modelos BIM, entre o software de modelação e o software de análise estrutural. Tenho aqui algum exemplo e um histórico de como é que foi desenvolvido o IFC. Eu chamava só a atenção. No IFC 4, na versão 4, a anterior tinha sido a 2x3, a versão 4 veio aumentar, veio ter bastantes melhoramentos para o engenheiro de estrutura. Alguns deles estão aqui elencados e neste slide a seguir podemos ver com outro detalhe o tipo de capacidades que nós, de melhorias que trouxemos com o IFC 4. Permitimos-nos materiais anisotrópicos, portanto, materiais que têm comportamentos de resistência diferentes em duas direções perpendiculares. Poderemos ver definições também de detalhe na área da análise estrutural. Desculpem. Atenção. Detalhes também para a determinação das quantidades, melhoria na determinação de elementos geométricos, tipo NURBS e B-splines. Depois também a capacidade de trabalhar com elementos, extrusões e com elementos estruturais não tão regulares, como por exemplo este tipo de ramo. Okay? No IFC 4 isto passou a ser possível, quando no IFC 2x3 não era. Há algumas normas que pegam especificamente na engenharia de estruturas. Eu, em particular, só vou chamar a atenção aqui de duas, mas em particular gosto muito da COBIM. A COBIM é a norma finlandesa que teve a gentileza de também colocar em inglês, além de finlandês, que tem um capítulo só, que aconselho a todos vós lhe darem uma leitura, que é o capítulo 5, que está precisamente virado para o Structural Design. Nesse capítulo, eles dividem as estruturas em 3 fases. A primeira fase é a fase do projeto básico, de um projeto em que explicam que tipo de modelo querem que seja feito nas estruturas. Pode-se ver aqui uma caixa de elevador sem grande detalhe e que aparecem neste General Design, portanto, no projeto básico, quais é que são os dados de entrada dados por outros projetistas, por exemplo, elementos geotécnicos, elementos de arquitetura, elementos de MEP, ou de Mechanical, Electrical e Plumbing, ou seja, das especialidades ou dos projetos complementares. Portanto, cada um deles receberam um modelo IFC. Depois, em segundo ponto, diz para o engenheiro de estruturas quais são os requisitos que nós queremos que este modelo tenha. Explica que devemos ir às diversas secções verificar a qualidade, assegurar a qualidade do modelo. Quais são os benefícios que queremos extrair do modelo? Desde inspeção visual, retirada de quantidades e de custos, estimativa de custos, etc. E quais são os entregáveis, ou o que é que pretendemos imprimir? Desde desenhos de fundações, desenhos da subestrutura, desenhos de cada piso, alçados. Quando passamos para a segunda fase, se repararem, na mesma caixa de elevador, já vemos aqui um bocadinho de armaduras, já vemos um detalhe maior correspondente às formas
de cada um dos elementos, e inclusive a Ecobim até publica um tipo de desenhos que gostaria de ver nesta fase. Esta fase é a fase de concurso. É quando nós entregamos o projeto para algum concorrente poder dar preço. E depois, na mesma folha, aparece mais detalhado precisamente os dados iniciais, os requisitos para o projeto de estruturas e os benefícios que se vai retirar do modelo e o que é que queremos como printouts ou como entregáveis. Numa terceira fase, uma fase mesmo para construção, já se pode ver um detalhe das armaduras ao longo de toda a caixa e também uma ainda mais detalhado lista de tudo o que é que temos que entregar em cada um dos sítios. Chama a atenção para o seguinte: mesmo neste momento mais elevado e mesmo na COBIM, que é uma norma finlandesa exigente, o caso do desenho das armaduras, sejam elas em fundações ou em todos os outros elementos de concreto, existe aqui um comentário que diz a ser decidido dependendo do projeto. Ou seja, e começo já a levantar esta questão. Para um engenheiro de estruturas que está a trabalhar em BIM, a modelagem de armaduras ainda é algo que necessita de ser automatizado e que poderá dar muito trabalho. Há que verificar se temos competências, rapidez, qualidade suficiente para fazer esse detalhe de armaduras e se justifica. Realmente vamos tirar partido dos recursos humanos que vamos investir para atingir esta modelagem de armaduras. É o que a COBIM diz neste ponto. E vemos aqui em 3 imagens cada uma das fases. Outra, por acaso, também nórdica, que é da Noruega, que é o manual da Statsbygg, é uma norma norueguesa que no seu capítulo C tem requisitos específicos por domínio. E, em concreto, no C5 tem modelação para engenharia de estrutura. E se vocês virem aqui à direita, tem uma determinação de cada um dos códigos para cada um dos elementos estruturais que eles querem que se considerem. Portanto, é uma norma também que tenho o cuidado de apresentar e que, em particular, toca num ponto que é muito interessante, que é a verificação da qualidade do modelo a utilizar pela análise estrutural. Aconselham a utilização do Solibri Model Checker, onde aparecem regras específicas para o engenheiro de estruturas e estas regras são verificadas com vermelhos, laranjas e amarelos, consoante aparece algum problema na integração do modelo. Portanto, se houver, por exemplo, aqui há um erro vermelho que diz que as dimensões da laje devem estar dentro de intervalos razoáveis, não é? Portanto, provavelmente há uma laje que não está dentro de intervalos razoáveis, tem um valor e automaticamente o Solibri detecta isso e apresenta isso ao engenheiro de estrutura. É algo que nós vamos ver cada vez mais e inclusive a verificação da qualidade dos nossos modelos de estruturas de uma maneira automática já existem alguns programas que fazem essa verificação e dão uma classificação ao nosso modelo de estruturas, dizendo qual é que é o grau de qualidade que nós temos neste modelo. Quarto ponto que eu queria referir hoje, falar um bocadinho de então que usos e que processos é que nos parecem mais evidentes no uso do BIM para o engenheiro de estrutura. Novamente, não pretendendo ser exaustivo de modo nenhum, mas percorrendo alguns deles, gostaria de começar pela concepção estrutural, que é um uso muito pouco comum, mas que realmente existe. Existem várias iniciativas de pesquisadores e aplicações práticas em que a fase de concepção, mais ou menos grosseira, em fases iniciais, é desenvolvida por sistemas automáticos ou semi-automáticos. Os mais conhecidos são estas ferramentas de modelação paramétrica livre, tipo Rhino e Grasshopper ou tipo Dynamo na Autodesk, cada vez estão a trabalhar mais na sistematização e na modelação
de formas livres e outras para prepararem a base daquilo que o arquiteto pretende. Esta linha de desenvolvimento de concepção estrutural foi muito começada por Frank Gehry quando desenvolveu o Guggenheim e teve que desenvolver e criar uma plataforma e até uma software house específica para ser capaz de corporizar estes modelos geométricos não tradicionais, com formas mais arrojadas, formas diferentes. Ora, um segundo processo e uso é o cálculo automático da movimentação de terra. Isto era algo que era feito de um modo muito manual. Agora, com a capacidade de integração automática entre a topografia do terreno, criando um modelo do terreno e depois um modelo de escavação da estrutura, que parece um caso complexo, automaticamente pode-se determinar quais são as quantidades que se vão gastar, neste caso, de corte, de enchimento, de escavação e de enchimento, neste caso de movimento de terra. É uma área que tem muita pertinência em estruturas mais complexas e que está diretamente correlacionada, eu não vou apresentar aqui, mas vou mencionar, com os modelos geotécnicos que cada vez aparecem mais. Já agora que estamos a falar sobre isso, cada vez mais a digitalização do existente, e não falando em estruturas em particular, mas em BIM na sua generalidade, a digitalização do espaço construído tem cada vez mais uma integração entre várias camadas. Aquelas que são mais conhecidas é o GIS, quando se fala do GIS, e do BIM propriamente dito. O GIS como o sistema de informação geográfica e o BIM como o modelo propriamente dito. Mas se calhar há outras componentes maiores, porque o modelo do GIS não é apenas a topografia, pode representar também as camadas geotécnicas que existem. Por sua vez, também o modelo passa a não ser só o modelo do edifício ou do objeto propriamente dito, passa também a ser modelos urbanos, do que é típico City Information Modeling, ou seja, modelos de infraestruturas urbanas que nos permitem perceber como é que, do ponto de vista urbano, nós estamos a desenhar a cidade e até como, do ponto de vista energético, de fluxos de pessoas, a cidade se movimenta. Então, e agora voltando àquilo que diz respeito a nós, engenheiros de estruturas, cada vez mais estamos a trabalhar na existência de modelos de digitalização das camadas geotécnicas. E a partir daí podemos começar a trabalhar não só na escavação, porque essas camadas dão-nos informação sobre o grau de escavabilidade de cada uma das componentes do terreno, para eu saber que tipo de máquina eu tenho que utilizar, como também pelas propriedades geomecânicas desse solo, que nos permite perceber que tipo de fundação eu devo utilizar, se é uma fundação direta ou indireta, profunda ou uma sapata superficial. Portanto, é algo que está em grande desenvolvimento. A nova versão do IFC, o IFC 5, já tenciona abordar esta versão. Há trabalhos a nível mundial muito desenvolvidos. Os japoneses têm liderado esta área da geotecnia no BIM. Portanto, é algo bastante interessante. Um terceiro processo que eu gostaria de falar era a comunicação com a arquitetura. A comunicação com a arquitetura é algo muito importante. O engenheiro de estruturas, e se me permitem aqui fazer um parênteses, e eu sou um engenheiro de estruturas convicto, digamos, um engenheiro de estruturas de que me dediquei a esta profissão com toda a responsabilidade que nós temos nesta cadeia da construção. Ser engenheiro de estruturas é servir a sociedade também. Não é ter uma enorme responsabilidade sobre pessoas e bens. É não ter flexibilidade para poder errar. Porque quando erramos, os nossos erros são fatais. E são erros muito graves e que causam prejuízos enormes e podem causar, inclusive, mortes
o que é algo, do ponto de vista pessoal, complexo. Nem todas as pessoas servem para ser engenheiro de estruturas. Tive muitos colegas com quem trabalhou que acabaram por desistir porque a determinada altura não conseguiam lidar com a incerteza se teriam esquecido de algo, se estariam a não ver algo. Já agora, chama a atenção para os mais jovens, que é muito importante que quando nos abalançamos a fazer um projeto mais arrojado, um projeto diferente, mais difícil, procuremos uma equipa multidisciplinar. Procuremos colegas mais experientes que nos possam ajudar, nos dar uma palavra, nos apoiar, no caso de nós termos alguma dúvida. Procuremos colegas que trabalhem, por exemplo, tentem chegar à mesma solução de maneiras diferentes, para percebermos se os intervalos onde estamos a trabalhar estão razoáveis. Há uma série de cuidados que devemos ter ao utilizá-lo, e é preciso, principalmente, ter cuidado em dominar a ferramenta de software que estamos a trabalhar. Eu, na altura em que produzi, conto esta história muito breve só, é uma brincadeira, mas é uma história que merece ser contada, que na altura em que estávamos a comercializar o software que produzimos, apareciam muitos colegas a querer adquirir, e uma vez apareceu um colega que acabou por confessar que, como ele era muito ocupado, pedia à esposa, que estava em casa e que era doméstica, que introduzisse os modelos e os pórticos dentro do software, e que automaticamente aquilo saía. Esta é uma história, não é? Portanto, e a outra história é também um colega que tinha ganho um projeto muito grande, que ele não conseguia abarcar, não dominava, e veio a correr tentar adquirir o software. Ora, quer um caso da esposa, que é doméstica e que fazia os modelos para o marido engenheiro de estruturas. Quer o caso do colega que não sabia como resolver um problema e vai procurar um software para resolver, é nós ficarmos a confiar que a ferramenta nos substitui enquanto engenheiros. E isto é um erro importante. Neste momento, nós não podemos, de modo nenhum, confiar que a ferramenta substitui. A ferramenta dá sempre respostas corretas, dependendo dos algoritmos que os seus autores fizeram, mas às vezes o que acontece é que as perguntas estão erradas, os pressupostos foram mal metidos, os dados estão mal introduzidos. E então há que ter uma consciência global e uma experiência de engenheiro de estruturas que valide o resultado que veio no final. Não há nenhum software que se responsabilize por um projeto. O software responsabiliza-se por um processo, por um algoritmo, por uma algoritmia com que foi testado e preparado. Este aspecto é muito importante entre a relação cálculo e engenheiro de estrutura. O outro aspecto, que é este que vamos falar agora, é a relação entre o engenheiro de estruturas e o arquiteto. Claro que há muitos tipos de relação entre arquiteto e engenheiro de estruturas, mas a arquitetura tem que estar intimamente ligada com a engenharia. A arquitetura interpreta as necessidades do cliente, do utilizador, e o engenheiro de estruturas corporiza, materializa essas necessidades. Tem que haver aqui uma simbiose. O arquiteto tem que ter no colega engenheiro de estruturas, tem que confiar plenamente, e o engenheiro de estruturas tem que acreditar no juízo de valores de interpretação dos requisitos que lhe são pedidos pelo utilizador por parte do arquiteto. Portanto, há aqui um trabalho em equipe, uma dualidade que não deve ser nunca perdida. Assim sendo, como é que nós comunicamos com a arquitetura? Este primeiro módulo é através de desenhos 2D. Portanto, reparem, um arquiteto que não trabalha em BIM, que apresenta aqui um desenho, e nós começamos a erigir em cima do desenho 2D os modelos de BIM. Isto acontecia há uns anos atrás, agora, felizmente, cada vez menos. O segundo modo de comunicar com o arquiteto, normalmente em fases muito iniciais, muito conceptuais, é através de modelos espaciais de massas, tipo caseworks, que não são mais do que espaços confinados que normalmente estão ajustados para cada uso BIM. E então rapidamente conseguimos a partir daqui criar um modelo de estruturas que nos dá logo uma quantidade de concreto, nos dá algumas quantidades iniciais interessantes.
Mas realmente o terceiro modo, que é o modo mais comum e aquele que deve ser, é o modo através do modelo BIM de arquitetura. E a primeira coisa que se tem que fazer é compreender que quando o arquiteto fez o seu modelo BIM de arquitetura, já incluiu alguns elementos que podem ser transformados em elementos estruturais. É preciso ter essa consciência que uma viga pode ser uma viga arquitetónica e ser transformada ou duplicada para uma viga estrutural. Este aspecto de transformação é muito importante. Está aqui um exemplo muito simples, que é um pedaço de laje e parede, onde nós podemos ver os detalhes dos revestimentos, dos recobrimentos, dos tetos falsos, do ponto de vista arquitetónico, e que do ponto de vista estrutural o que interessa é o tosco, é o concreto à pele. Portanto, a partir destes elementos, nós vamos limpar e vamos considerar apenas aquilo que nos interessa para a engenharia de estrutura. É algo que é muito importante. E depois, para comunicarmos com esse modelo, podemos fazer entre os dois modelos através de um API direto, que comunica entre a arquitetura e entre o modelo de estruturas, ou através de um formato IFC, como eu falei da Building Smart, em que, está aqui um exemplo, que vos vou falar um pouquinho mais à frente, de um modelo de arquitetura num formato, neste caso foi o formato Revit. Este formato foi transformado em IFC arquitetónico. Este IFC arquitetónico foi mais tarde transformado em IFC estrutural, a partir da consideração de algumas transformações. Ora, um quarto processo, um quarto uso é definitivamente a análise estrutural. E para a análise estrutural nós temos dois tipos de modelos, o modelo geométrico e o modelo analítico. O modelo geométrico é o modelo das formas, é o modelo da geometria, como o próprio nome indica. O modelo analítico é o modelo estrutural, é o modelo em que contemos os eixos, os nós ou os elementos finitos que queremos que constituam o nosso modelo de análise estrutural. Está aqui um exemplo, por exemplo, em que o modelo geométrico é visível do ponto de vista estrutural e aqui um modelo analítico. Neste modelo analítico podemos ver que esta parede que muda de espessura do piso inferior para o piso superior, no piso inferior é mais espessa, no piso inferior é menos espessa. Portanto, o eixo que está aqui a verde, que representa essa parede, tem realmente aqui uma decalagem, tem aqui um desvio, e esse desvio, se não for considerado, vai criar um problema no modelo analítico, que é o modelo analítico que não vai ter continuidade entre este apoio e este. Portanto, há que ter o cuidado de o conectar, como está aqui à direita, e o fazer diretamente. Hoje em dia, os softwares fazem-no quase de modo automático. Mas muitas vezes, quando estamos a trabalhar em edição de modelos, clicamos sem querer nas barras correspondentes ao modelo analítico e ele desvia-se, o que não é muito adequado. Temos que estar atentos a isto, façam sempre um cálculo, verifiquem se a deformada está correta e a partir daí garantam essa viabilidade. Um outro aspecto é que entre este modelo estrutural e a análise estrutural deveria haver bidirecionalidade, mas nem sempre existe. Ou seja, quando vocês têm o vosso modelo geométrico e avançam para o modelo analítico e para o cálculo estrutural e alteram neste modelo analítico e neste cálculo estrutural algum elemento, seja geometria, seja secção, seja materiais e propriedades de materiais, nem sempre os softwares, pelo processo que estão feitos, seja ele através de APIs, seja através de IFCs, eles fazem esta retroversão e a correção no elemento inicial das propriedades. Há que ter cuidado com isto e verificar, e compete ao engenheiro de estruturas verificar. Cada vez mais, mesmo no software de modelação, é possível, como vocês podem ver aqui um exemplo neste software, que é o Revit, presumo eu, é possível fazer, na fase de modelação, intervenções correspondentes à fase de análise estrutural. É preciso algum cuidado com isto. Por exemplo, ajustes analíticos, apoios, análises de consistência e até colocar cargas, carregamentos e cargas. Ora, como estes softwares de modelação são muitas vezes utilizados por muitas pessoas,
enquanto que o software de análise estrutural normalmente é utilizado exclusivamente por engenheiro de estruturas que esteja habilitado e com competência para utilizar. É preciso ter cuidado e validar estes elementos estruturais. E estes requisitos estruturais e estas considerações estruturais. É muito importante que o engenheiro de estruturas tenha consciência de quais são as ações, quais são os materiais que está a considerar. E, no caso das ações, há muitas ações que muitas vezes escapam ao engenheiro de estruturas e que assumem uma importância primordial. Dou um exemplo, os assentamentos de fundações. Se nós considerarmos as fundações como encastramentos perfeitos ou extremamente rígidas, num terreno que é flexível ou que vai poder assentar no futuro, esse assentamento pode induzir esforços na estrutura superiores àqueles que são as cargas verticais, correspondentes ao peso próprio e à utilização por sobrecargas ou utilização em serviço desta estrutura. Igualmente se está a falar com variações de temperaturas, por exemplo. Muitas vezes variações de temperaturas correspondentes à fluência ou à retração não são tidas em considerações e desenvolvem esforços muito maiores do que aqueles que são considerados. É muito importante que o engenheiro de estruturas tenha esta consciência, tenha esta experiência e o utilize de uma maneira assertiva, porque senão poderemos vir a ter problemas graves e muitas vezes há vários acidentes graves de estruturas e é importante fazer o estudo desses acidentes. Muitas vezes isso acontece porque acontecem vários erros sucessivos. Ora, um quinto aspecto que eu queria frisar é que os nossos modelos de estruturas facilmente dão para medir quantidades e fazer estimativas orçamentais. Nesse aspecto, nós temos uma facilidade relativamente à arquitetura, enquanto que a arquitetura tem um conjunto de dezenas ou centenas de objetos diferentes nas suas estruturas, nós temos relativamente poucos tipos de objetos. Temos vigas de diversos tipos, temos lajes de diversos tipos, temos também armaduras, etc., mas temos um valor relativamente confortável. Ora, se ao nosso modelo de estruturas nós associarmos um sistema de classificação, e no Brasil estamos a desenvolver um sistema de classificação brasileiro, muito com base na Omniclass dos Estados Unidos, que irá sair em breve, e esse sistema vai poder referir uma codificação para cada um destes objetos, então podemos criar uma listagem, como é o caso destas listagens, estas planilhas que aqui estão, onde rapidamente poderemos verificar qual é a quantidade quantidade de material que temos. Tenham cuidado, como sempre, muitas vezes existem em diversos cálculos uma sobreposição, onde está um pilar, nós temos dois pilares sobrepostos, e se não houver o cuidado de correr por um sistema de verificação, facilmente aparecem quantidades duplicadas, isso acontece várias vezes. Um sexto ponto é também a coordenação multidisciplinar, ou a verificação das compatibilizações entre especialidades, ou da análise de conflitos. E nesse aspecto, o engenheiro de estruturas está sempre a conflituar, normalmente, de uma maneira principal, com a arquitetura, ou com o engenheiro de mecânicas, ou da AVAC. A AVAC, porque os ductos e as condutas têm que normalmente passar na direção perpendicular às nossas vigas, tem que normalmente entrar dentro de coretes ou aberturas verticais para poderem ser distribuídas ao longo do edifício, e na arquitetura, porque os nossos elementos, principalmente os pilares, os elementos de suporte vertical, têm conflitos com os espaços arquitetónicos. Estes sistemas automáticos de verificação são interessantes, mas também devem ser olhados também com algum olho e alguma sensibilidade pelo projetista e pelos construtores. Porque, por vezes, podemos cair no erro de ter muitos conflitos e não saber como lidar com eles. Não é? Portanto, chama a atenção para isso. Relativamente à produção automática de desenhos e vistas, é algo que nos pode dar muito trabalho a preparar, especialmente na preparação dos templates que temos. Vemos aqui uns templates já muito automatizados relativamente a estruturas metálicas, com grande detalhe,
Mas também acontece o mesmo para as estruturas de concreto. E para terminar, mostro-vos o último processo, ou o último uso, que é o processo de pormenorização estrutural. Nós podemos, hoje em dia, fazer um detalhamento de armaduras com grande detalhe. Podem ver aqui um exemplo que, como disse há pouco, vou falar. Mas, por exemplo, se correrem um detector de conflitos entre armaduras, podem vir a deparar-se com milhares de conflitos entre as armaduras de uma estrutura tão simples ou tão pequena, digamos. Porquê? Porque há realmente qualquer milímetro de sobreposição das armaduras, e quando começamos a ter armaduras mais desenvolvidas, como é o caso deste, então aí os conflitos podem ser muito grandes. Temos de ter cuidado com isso. O detalhamento, no caso das ligações metálicas, está cada vez mais automatizado. Chama a atenção também para isso. As pessoas hoje em dia quase que se abstêm de calcular as ligações, por exemplo, porque as ligações são. Existem inúmeros programas que os fazem. É preciso algum cuidado com isto, porque é preciso conhecer muito bem o algoritmo que está por trás destas ligações e não aceitarem livremente estas ferramentas sem saberem o que é que está a correr por trás. E há ferramentas extraordinárias, cálculo de ligações, análises muito rebuscadas, muito avançadas, que provavelmente não são necessárias em 95% dos casos, mas estão preparadas para o fazer. Mas não, por favor, não utilizem estas ferramentas tipo caixa preta, não utilizem as ferramentas tipo entra o porco e sai a salsicha. Tenham cuidado de conhecer os pressupostos e os algoritmos que estão por trás. Para terminar, só uma ilustração de alguns casos práticos e a seguir passamos às perguntas. Estamos mais ou menos nos 45 minutos neste momento, portanto, passaríamos às perguntas a seguir. Aqui um primeiro exemplo muito simples, que foi feito para representar um balneário de uma estrutura algo icónica do ponto de vista arquitetónico e que foi de propósito feito para colocar à prova o projeto colaborativo em BIM. Desculpem, alguns slides estão ainda em inglês. Foi feito um modelo de arquitetura, foi feito um modelo estrutural completo, com armadura completa. Na passagem desta arquitetura em IFC, isto já foi feito há uns anos, para o modelo de estruturas, perderam-se algumas destas formas que nas versões anteriores do IFC não trabalhavam. Hoje em dia elas já começam a trabalhar. Foi feito também um modelo de especialidades, com todos os detalhes das redes. Foi feito um modelo do construtor, um modelo de controle de tempos e dos custos. Foi feita a análise da colaboração e da compatibilização entre os diversos atores. No caso das estruturas, foi inclusive desenhado um objeto para corresponder a estes strands de pós-tensão, que são colocados na laje. Podem ver aqui alguns detalhes deles, e foram feitas todos os pormenores de armaduras, desde armaduras de fundações até armaduras de lajes. Já que estamos a falar sobre isto, deixem-me dar uma nota, também fazer uma à parte sobre uma nota sobre a modelagem de armaduras em BIM para engenheiros de estrutura. É um sistema que ainda não está automatizado. Este sistema pode ser feito já quase todas as ferramentas, sejam elas de análise estrutural, sejam elas de modelação, tem de alguma maneira uma maneira semi-automática de as realizar, mas ainda não estão totalmente automatizadas, ou pelo menos é difícil de encontrar para casos que não muito regulares, um sistema de automatização instantânea. Portanto, tenham cuidado de se justifica o tempo que vão gastar nesta modelagem. Vamos mostrar agora já a seguir o caso da construção de uma ponte, neste segundo exemplo. Nesta segunda construção de uma ponte, optou-se por fazer o modelo em BIM, em paralelo com um modelo tradicional, precisamente para validar em obra com um construtor, este construtor Casais, com um construtor, se justificava ou quais eram os prós e os contras da utilização do BIM neste tipo de obras. A ponte tinha 390 metros de vão, com 3 vãos 120, 170 e 100 metros. A forma da secção era um caixão unicelular com altura variável, que era constituída por consolas ou balanços simétricos e por avanços sucessivos.
Podem ver aqui um exemplo, desculpem, podem ver aqui um exemplo do modelo da ponte, do tramo principal da ponte. Aqui uma montagem de uma foto em cima do rio, ainda sem ponte, e foi desenvolvido aqui um esquema de programação de uma secção, bem como das aduelas em armaduras para cada uma das fases da ponte. Desde logo foi detectada uma incompatibilidade em BIM que escapou aos preparadores altamente experientes, bem como aos projetistas. Foi esta incompatibilidade entre a bainha de pré-esforço, de protendido, e dos cabos de protendido, com uns estribos verticais de armaduras, e que ia trazer bastantes problemas. Isto foi anunciado ao projetista, o projetista reconheceu que foi bom ter-se conseguido construir este modelo tridimensional, porque da maneira tradicional, com desenhos 2D, isto não era detectável. Foi também muito interessante, e podem ver aqui em baixo um filme do progresso da... Deixa eu ver se este filme trabalha com uma ampliação. Penso que não. De um progresso da construção da ponte. À esquerda podem ver o processo tradicional, que era um Gantt, um gráfico Gantt, que tinha o faseamento de cada uma das aduelas. À direita, em BIM, num software BIM, neste caso foi do Tekla, foi incluído linha a linha cada uma das aduelas, quando é que era a construção, quando era a fase de construção, os caminhos críticos, e é isso que vocês podem ver neste vídeo em baixo. Foi também experimentado com bastante sucesso a utilização do Tekla BIMsite. O Tekla BIMsite é uma ferramenta gratuita, como sabem, que vai ser agora substituída pelo Trimble Connect, mas é uma ferramenta livre, trabalha sobre o IFC, e nesta ferramenta foi testada a comunicação entre alguns elementos da equipa, principalmente para discutirem em fase de preparação aquilo que iam ter que fazer na ponte. E podem ver aqui à direita alguns comentários que iam sendo colocados pela equipa. A equipa entendeu que este modo de trabalho era muito interessante. As dúvidas eram muito mais rapidamente esclarecidas e a discussão era imediata, não é? A evidência das perguntas e da sua resolução era imediata quando utilizada esta plataforma de troca de informação, onde foi utilizado também o formato BCF, BIM Collaboration Format, para trocar estas mensagens entre os diversos colaboradores da equipe. E no final acabamos por fazer um vídeo para ilustrar quer a fase de modelagem, e neste caso este modelo foi utilizado em Tekla, começou-se inicialmente também por utilizar em Revit, mas depois acabou por se terminar em Tekla, acabou por ser desenvolvido em Tekla. Então podem ver aqui uma aduela e a compatibilização com todas e as listagens de todas as armaduras pertencentes a essa aduela, e uma imagem final daquilo que é o modelo final, com aquela viagem que qualquer engenheiro de pontes gosta de fazer quando a ponte está terminada, que é viajar no interior dessa ponte, e depois utilizando também algumas facilidades, algo que nunca poderíamos ver na vida real, que era um modelo só de armaduras passivas e ativas, e depois um modelo mais Hollywood da ponte. Também é interessante para servir de marketing e de venda e como argumento comercial, digamos. Um terceiro projeto que visa apenas ilustrar algumas ideias é esta obra numa cimenteira, que é considerada a cimenteira mais alta do mundo. Fica a 4.500 metros, é na Bolívia, e teve a particularidade de ter uma equipa internacional. Desde o dono da obra, que naturalmente era boliviano, até à equipa de gestão, que era do Equador, até à equipa de projeto, que era de Espanha e de Portugal, até à equipa de produção e montagem das estruturas metálicas, que era de Espanha, Portugal, México e Peru. Portanto, foram vários modelos, principalmente de estruturas
e de concreto armado, e em que foram preparadas as logísticas, as montagens e finalmente os planos de montagem em obra, com estas equipas a trabalharem à distância. Vocês podem ver aqui alguns modelos, um modelo de estruturas de umas bases, depois um modelo de concreto que as envolve, o modelo das armaduras de concreto e um modelo mais detalhado. Vou ampliar aqui um bocadinho para verem o grau de detalhe destas armaduras, um modelo bastante detalhado. Depois um faseamento também, um modelo faseado no tempo, o que é que se tinha que construir ao longo do tempo e como é que tinha que ser construído ao longo do tempo. Também foi feita uma verificação entre as estruturas de aço e as estruturas de concreto e as estruturas armadas, tendo-se detectado vários problemas numa fase prévia, permitiram que àquela altura e quando foram transportados os elementos tudo se encaixasse corretamente. Depois também foi utilizado uns modelos de realidade virtual para se poder trabalhar neles e para se poder comunicar à distância. E finalmente foi tudo concretizado num modelo global. Podem ver aqui o modelo de todas as diversas elementos que faziam parte dos órgãos desta cimenteira, desde uma área de armazenamento, desde um moinho de moer propriamente o clinker, até todas estas mangas e todas estas partes foram modeladas. E chama a atenção neste exemplo da necessidade de ter um sistema colaborativo muito afinado entre muitos elementos. Por outro lado, a necessidade de fazer uma preparação de obra muito importante em BIM. A preparação de obra em BIM tem que ser diferente do modelo que se utiliza para cálculo, porque o modelo para cálculo é um modelo que nos interessa, é realmente o modelo analítico. O modelo da preparação é o modelo que nos interessa a fabricação. Por exemplo, aberturas para parafusos têm que estar com um bocadinho maior do que o diâmetro do parafuso. Por exemplo, áreas onde vamos ter soldaduras têm que estar um bocadinho mais curtas, com um espaço, uma folga para que se possa soldar. Portanto, temos que chegar ao modelo do projeto, fazer um trabalho de ajuste para podermos ter o modelo final. O quarto e penúltimo exemplo é uma casa-barco, uma casa que foi desenhada para flutuar, era um modelo de arquitetura muito interessante. Isto era para uma exposição, e em que estava corporizada com um modelo estrutural de aço que flutuava em cima de uma plataforma constituída por flutuadores e por umas longarinas HEB 300 em alumínio que estiveram, essa jangada, digamos, esteve a flutuar uma noite e com a ondulação do rio onde ela estava nesse momento, torceu. Ao torcer, ficou com uma diferença geométrica que obrigou a que este modelo fosse refeito ao longo de uma semana todos os dias e fosse mandado fabricar cada um dos elementos que iam sendo fabricados à medida que se ia colocando a estrutura metálica, porque a estrutura metálica, ao fazer peso nessas longarinas e nesta jangada, também a ia redeformando outra vez, e só assim foi possível construir esta casa-barco. Podem ver aqui algum exemplo dela já em exposição, a flutuar, numa semana. Esta foi a casa apresentada, uma vista do interior, portanto, em que chama-se a atenção para a ligação entre o cálculo, o projeto e também as máquinas de cálculo numérico computurizado que fabricavam automaticamente estes perfis e as permitiram montar no local diariamente e de maneira diferente. Para terminar, só aqui uma vista de olhos a alguma programação visual que cada vez mais estamos a utilizar na engenharia de estruturas. A programação visual permite-nos parametrizar automaticamente objetos, neste caso, por exemplo, para uns ciclones. Os ciclones são uns mega ventiladores de grande dimensão, só para terem uma noção. Estamos a falar de uma altura de 17,5 metros e de diâmetro de 5 metros com chapas de 5 milímetros. Estamos a falar de uma ação do vento e a uma temperatura de 400 graus que tem que ser suportada por isto. Podem ver aqui um bocadinho da programação feita aqui ao lado, que foi feita com Grasshopper, neste caso.
teria também sido feita com Dynamo, e a integração entre uma análise estrutural, pode haver um modelo de análise estrutural e um modelo geométrico em cima. É algo muito importante para nós podermos determinar a sua contabilização. Aqui embaixo podemos ver outro caso em que precisamente foi feito uma integração entre estes modelos de determinação chamados de form finding, ou seja, de busca de formas, para um arquiteto que procurava a melhor forma para a cobertura de um mercado. E podem ver neste vídeo, este mercado era aqui à esquerda, através destes sliders à direita nós poderemos ver que há pontos de referência que podem ser movimentados e alterar a forma inicial de partida. Pois o que se foi desenvolvido foi um componente integrado com um robô de análise estrutural, e esse componente de robô fazia cálculos iterativos em que, com algoritmos genéticos, em que morrem os fracos, sobrevivem os fortes, em que os fracos eram grandes deformabilidades e os fortes eram pequenas deformabilidades, automaticamente um processo iterativo foi escolhendo diversas soluções automaticamente, sem intervenção humana, tendo chegado à forma perfeita, foi esta célula de cavalo. Pronto, assim de uma maneira rápida, breve, fizemos aqui uma viagem por diversas áreas e terminava com a imagem, também foi feio, um dos primeiros projetos feitos em BIM, em que eu tive a possibilidade de participar, que é o Terminal de Poderes de Leixões, com formas especiais, dupla curvatura, que realmente mostra a beleza e a arte que é o ser engenheiro de estruturas e o contributo que nós também temos que dar, integrados com a arquitetura, para a sociedade, e ter o cuidado destas coisas serem feitas contra os ambientes, contra a agressividade, neste caso a 800 metros da linha da costa, com um grande grau de complexidade de execução e de materiais. Renato, passava agora a palavra para ti, deixava espaço às perguntas. Certo. Não sei se foi inteligível o que eu disse no meu português original, espero que tenha sido, espero que tenham dúvidas. Certamente, não, temos sim algumas dúvidas, já vou passar para ti aqui. Em primeiro lugar, agradecer a palestra, foi muito boa, muito explicativa e esclareceu muita coisa para a gente, pelo menos para quem está bastante envolvido com essa área e tenta sempre ter esse lado de inovar um pouco aqui, um pouco ali, sabe que tem muitas oportunidades, mas também tem muitas dificuldades. Eu vou passar então, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, algumas por WhatsApp também. Então eu vou te passando, se tu quiser abrir a tua câmera. Tá ali aberto. Tá. Então eu vou passar as perguntas e daí tu vai respondendo, tá? Primeira pergunta que a gente tem aqui é voltando à questão da modelagem das armaduras. Deixa eu só confirmar se o pessoal está me ouvindo direitinho. Sim. Então, voltando à questão da modelagem das armaduras, foi comentado lá no início, também foi comentado agora no final. Tiveram duas perguntas. A primeira é, na tua visão, com as ferramentas disponíveis atualmente, vale a pena mesmo a modelagem das armaduras em plataformas BIM para projetos mais usuais, ou ainda está compensando deixar os detalhamentos padrões 2D dos softwares atuais de dimensionamento e detalhamento? E o José Carlos também complementou a pergunta, que é em quais tipos de empreendimentos você acredita que a modelagem das armaduras seja essencial e evite grandes prejuízos? Acho que pode ter uma relação aí essas duas. Excelentes as duas perguntas, excelentes, e tocam no ponto principal entre o BIM na engenharia de estruturas. O BIM na engenharia de estruturas, na área da análise, na área da modelagem, está mais ou menos resolvido. Mas na área da modelagem de armaduras tem ainda muito que caminhar. E passo a explicar. Como disse, os diversos softwares que fazem a modelagem de armaduras estão preparados para as fazer de uma maneira semi-automática. Mas não do género carrega num botão e tudo aparece feito, ok? Então há que ter muito cuidado com isso. E eu vou, se me permites, vou pegar na pergunta e dividi-la em duas partes, porque há uma das perguntas
toca no ponto a perguntar assim: acha que ainda se justifica a utilização do processo 2D? Então vou também falar do processo 2D já a seguir. Mas no caso da modelagem de armaduras, eu diria assim, e dou-vos o exemplo de um caso que aconteceu connosco, que é, chegamos a uma obra, que é uma obra que tínhamos que realizar cerca de 30 viadutos, praticamente todos com peças praticamente iguais, em que eram feitos numa zona de deserto, com grande dificuldade de chegar lá, grande dificuldade de manobra, em que era necessário trabalhar muito rapidamente. O dono de obra entendeu criar uma fábrica de dobragem automática de armaduras, então para isso era preciso ter necessariamente os modelos de armaduras. Então aqui está um caso em que, por requisito de local ou de necessidade, a criação destes modelos de armaduras era essencial. É um caso muito extraordinário e especial. Chama atenção para o outro. Há agora empresas especializadas em fazer modelagem de armaduras de formas especiais, tipo colunas, pilares de pontes com formas variáveis, em que é muito mais prático estar a montar em fábrica automatizadamente estes modelos e levar as armaduras já montadas. Claro que temos de ter cuidado porque estas armaduras são muito pesadas e têm que estar encaixadas umas nas outras. Temos de ter capacidade de pegar nelas com uma grua estes blocos pré-montados. Portanto, é muito importante fazer isso. Mas já há empresas especializadas em fazer só isto. A modelagem das armaduras em colocação e as colocar lá no local. Portanto, neste outro caso, também é urgente a aplicação das armaduras. A aplicação de modelagem das armaduras num projeto corrente, apenas para depois realizarmos desenhos 2D. Eu acho que deveríamos ter muito cuidado e, claro, que depende da nossa maturidade e da nossa proficiência em fazer esta modelagem. Quando nós começamos a ser rápidos e criamos esta modelagem rápida, então aí sim começa-nos a compensar porque somos capazes de tirar rapidamente esses desenhos. Para terminar, e para que não me queria alongar muito só nesta pergunta, há vários softwares que pegam já na modelagem de armaduras. O Revit pega nesta modelagem de armaduras, os Teclas pegam muito bem nesta modelagem de armaduras, mesmo softwares de análise tipo Sofistic pegam nesta modelagem de armaduras e já as detalham. Mas o detalhe das dobragens, o detalhe dos términos das armaduras, esse detalhe continua a ter que ser muito manual, ok? Portanto, é preciso ter cuidado com com este problema, porque depois podem ficar com algo que realmente não vos é útil. Portanto, eu diria assim, terminando e para resumir, se houver casos específicos, sejam eles de ligações a máquinas de corte, sejam eles a dobragens de formas especiais, tipo pontes, então aí sim, invistam na modelagem de armaduras e interliguem-nas a máquinas. Se for um caso normal, provavelmente não se justifica, a não ser que vocês já criem competências e habilidades rápidas para detalharem essas armaduras. E aí, claro, vamos passar a trabalhar de uma maneira sistemática nisto. Okay? Ok. Vamos passar então para a próxima pergunta. É uma pergunta da Ingrid. Ela fala: tu poderia falar mais sobre o BIM aplicado na geotecnia? Há algum exemplo de aplicação do BIM especificamente em estradas e transportes? E eu já quero ligar então aqui outra pergunta, que também tu comentou lá sobre movimentação de terra, GIS e o BIM. Foi comentado na última semana BIM Experts sobre essa nova, entre aspas, soluções da Autodesk, que é o InfraWorks. Tu acredita que ele está amadurecendo rápido para conseguir substituir o Civil 3D num futuro breve, ou qual é o teu pensamento? Ok. Olha, o BIM aplicado na geotecnia é realmente um BIM em que nós fazemos modelos por camadas, ok? Em que são modelos que representam as camadas geotécnicas que nos vão acontecendo ao longo dessa camada. Cada camada tem uma informação, tal como se fosse um material, tal como se fosse um concreto. Essa informação corresponde ao número de pancadas SPTs ou corresponde até às características do solo que lá está. Ora, quando os softwares estiverem preparados, quando, por exemplo, o software de análise estrutural, tipo robô, estiver preparado para colocar o modelo em cima destes modelos de camadas, automaticamente vamos poder substituir
as fundações por realmente modelos de molas em que o solo trabalha em correspondência com a sua capacidade. Ora, isto tem sido feito já em vários pilotos de pesquisa que foram feitos, mas também de uma maneira sistemática por alguns softwares japoneses que eu não te sei dizer o nome, Ingrid, mas que sou capaz de te dar alguma informação, até podemos depois entrar em comunicação através da BIM Experts e podemos, não queria estar a perder muito tempo com isso aqui. Mas essencialmente é isto, é um modelo geotécnico que representa as camadas. E essa representação acaba por depois nos permitir ter uma correlação entre geotecnia e estruturas. Isto é muito importante. Relativamente ao BIM em estradas e transportes, bem, hoje estamos a falar do BIM nas estruturas. Portanto, quando nós estamos a falar nas estradas e nos transportes, nós essencialmente nos preocupamos com as obras de arte, as pontes e os viadutos, e nos preocupamos com os túneis também, ok? Com as estruturas que estão integradas na estrada. Mas tu falas e pedes opinião sobre o InfraWorks, eu não posso deixar de dar opinião, apesar de não ser um especialista em InfraWorks, realmente chama a atenção para o seguinte. Há neste momento um grande desenvolvimento na área das infraestruturas, e em particular das infraestruturas de estradas. O próprio IFC está a ser desenvolvido para criar-se IFCs de alinhamento preparados para representar as estradas. E há diversos softwares que trabalham de maneira diferente esses modelos. O InfraWorks é um software muito bom na fase de concepção, porque permite muito rapidamente ajustar em relação ao modelo não geotécnico, para já é só o modelo do terreno, mas já estão a começar a trabalhar com camadas geotécnicas sobre isto. Quais são, e como sabes, uma estrada ganha-se em termos de dinheiro relativamente aos movimentos de terras, aos movimentos de escavação e de colocação. E especialmente onde é que eles estão no espaço, porque tu depois tens espaços a vazadouro e dependendo desses espaços, os teus caminhões têm que andar mais ou menos e até do ponto de vista de sustentabilidade é muito importante nós fazermos esta contabilização, ok? Então o InfraWorks faz isto muito rápido. O que não consegue fazer, e que o Civil 3D faz muito bem, é fazer a pormenorização e o detalhe das secções transversais, dos perfis longitudinais, ok? Agora, efetivamente, o Civil 3D é um programa que desenha em cima destes planos, que são planos que vão sendo definidos em termos de modelos. Enquanto que o InfraWorks se aproxima mais de um conceito BIM em que podemos começar a visualizar objetos. Não respondendo, não querendo deixar de referir outros concorrentes também da Autodesk nesta área das infraestruturas, que é a Bentley. A Bentley tem, por exemplo, o Power Civil, que agora tem outras nuances e outros nomes também, que acaba por trabalhar com a camada como se fosse um objeto. Portanto, reparem, estas diferentes maneiras de interpretar o BIM na área das infraestruturas estão a evoluir muito rápido. O IFC está a fazê-lo. Para nós, engenheiros de estruturas, é muito importante que o alinhamento da via estivesse preparado para o ponto onde começa e termina a ponte. Isto é muito importante. E o InfraWorks faz isso muito bem. Porquê? Porque quando o alinhamento muda o trainel, muda a inclinação, muda a curvatura, tudo vai atrás, está bem? Portanto, e isso era importante que todo o ecossistema de modelos que estão agarrados a isto também pudesse ir, o que neste momento ainda não é fácil, apesar de já haver muitos projetistas que têm este processo todo integrado e que cada vez trabalham de uma maneira mais sistemática com ele, ok? Não sei, fui dando assim alguns insights, é uma resposta mais geral, para também não ser muito específico, mas... perfeito. Sim, perfeito. Não, o pessoal até comentou aqui na resposta. O Pedro falou que gosta do InfraWorks, mas que prefere o Open Roads. O Gustavo Vasconcelos também falou que a Bentley adquiriu o Plaxis 3D, que é de análise de solos, e é possível fazer a integração solo-estrutura com STAAD. Exatamente. É precisamente o que há bocadinho estávamos a falar, não é? Essa integração é possível de fazer, mas não está completamente automatizada neste momento. Ainda há aqui algum trabalho que estamos a desenvolver. O que me parece bem. Já agora, se me permites, Renato, deixa-me só dar aqui uma nota importante. E peço que não abandonem o vosso lugar com aquilo que eu vou dizer agora, nem se assustem, mas é o seguinte. E se calhar eu lanço esta pergunta à audiência.
Será que o engenheiro de estruturas é substituível por uma máquina, por um software, por um programa de cálculo nos próximos 100, próximos 50, próximos 1000 anos? Será que nós somos capazes de algoritmizar, automatizar todas as tarefas que nós temos enquanto engenheiro de estruturas? E isto é muito importante que nós discutamos isto no momento em que se aproxima a singularidade, ou seja, no momento em que as máquinas começam a ultrapassar do ponto de vista de inteligência e a inteligência artificial e o Big Data estão aí, começam a ultrapassar-nos, ok? O engenheiro de estruturas tem a obrigação de ser um guardião das estruturas, dos sistemas construídos, está bem? E nós temos a obrigação de pensar, será que podemos entregar totalmente à máquina esta responsabilidade? Independentemente das respostas que possam ir ver, deixem-me dar alguma reflexão que já fiz e mostrar-vos o que é que alguma investigação diz. A priori, nós temos logo tendência a dizer que não. Que o engenheiro de estruturas faz uma obra de arte, tem uma concepção, é artista, coloca uma componente humana. Mas se realmente estivéssemos no mundo ideal, no mundo utópico, e realmente o engenheiro de estruturas poderia ser capaz de desenhar um software tão perfeito que todos os pressupostos algorítmicos lá estariam incluídos. Okay? Enquanto que, por exemplo, um arquiteto não. O arquiteto vai ter sempre que trabalhar com... Há uma família que quer ter um espaço para o quarto das crianças, mas a outra família já não quer. Há uma família que gosta de ter uma piscina redonda, a outra que quer uma piscina quadrada. Há que perceber a envolvência, o espírito humano que nós queremos dar vivência àquele espaço. Enquanto que depois disso estar definido, a nossa estrutura pode encaixar bem nesse modelo, está bem? Até é algo que me faz também lembrar que estes contínuas automatizações, a determinada altura vão ter que ser regradas, vão ter que ser legisladas, vão ter que ser controladas, sob pena de nós também termos que perdermos, digamos, algum controlo sobre o que é que vem e alguns erros que possam daí advir, mas isto era é uma conversa para a 6ª semana da BIM Experts, com certeza, e não agora, não é? Só o que a gente já abordou essa pergunta em algumas conversas que a gente teve, e a Mari, da BIM Expert, sempre fala que as profissões não vão ser substituídas, elas vão ser ressignificadas. Então, o papel do engenheiro, ele vai continuar sendo um papel de engenheiro, só que é um papel que vai ser ressignificado com funções, como tu comentou, talvez mais artísticas, mais até relacionadas à criatividade. Mas realmente a gente tende a se segurar e falar não, a gente não vai ser substituído, não vamos. Só que tem um lado que a gente está indo realmente para essa automatização e essa grande gama de algoritmos que está conseguindo fazer muita coisa que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, vou passar para a próxima pergunta aqui. Deixa eu confirmar se o pessoal está nos ouvindo. Sim. Renato, Oi. deixa-me só complementar o que tu estás a dizer com claro. isto. Só aqui fazer aqui um complemento com isto. Estás a ver o meu ecrã, não estás? Muito rápido. Só para complementar. Na altura em que isto foi programado em 1989. Okay? Na altura em que isto foi programado, não havia nada igual a isto. E as pessoas disseram, como é que foi possível chegar a isto? Eu explico-te como é que foi possível programar automaticamente este detalhe de desenho humanizado. Foi sendo capaz de estudar muitas coisas que eram feitas pelo homem, ok? E imitá-las e perceber qual era a sua correlação. Como é que nós chegámos a elas a partir da análise, a partir do engenheiro de estruturas. Com isto quero eu dizer, se nós tivermos uma base de dados daquilo que o engenheiro de estruturas faz, é uma base de dados enormíssima, então nós somos capazes de automatizar o processo da engenharia de estruturas. Estás a perceber? E como tu muito bem dizes, a criatividade é uma tarefa própria do ser humano, não é possível criá-la na máquina, pelo menos agora, no modo que nós
conhecemos, mas também não podemos dizer que não é possível evoluir mais. Devemos pensar, e eu aconselho a todos a explorarem estas automatizações, porque elas são extraordinariamente fascinantes e levam-nos a pensar outras coisas. Desculpa, só queria complementar isto. Perfeito. Então, vamos passar para as próximas perguntas, que a gente ainda está quase estourando o tempo, mas a gente tem várias perguntas aqui. Okay. A Ju Mizumoto, que é a palestrante da quinta-feira, ela vai falar sobre BEP, tem uma pergunta justamente sobre isso. Como tem sido a comunicação via BEP dos projetos que tu participa? Tem tido sucesso? É um ponto de atenção que tem que ser tomado adicional na gestão? Olá, Ju. Obrigado pela tua pergunta e espero poder assistir à tua palestra, que vai ser de certeza extraordinária e super interessante acerca precisamente de BIM Execution Plan, o plano de execução BIM. Ju, a minha experiência nos nossos projetos de engenharia de estruturas tem sido, nós temos tido os casos muito rigorosos, absolutamente muito avançados. Estou-me a lembrar de um caso em França, de outros casos no Reino Unido, em que o BIM Execution Plan para o engenheiro de estruturas está muito detalhado, especialmente no que diz respeito aos formatos, aos sistemas de classificação de objetos e às trocas de informação, em que chegamos a ter listagens de mais de 2.300 tipos de objetos aos quais nós teríamos que responder ao longo de 4 fases, com diferentes níveis de detalhe, com diferentes processos de autoria. Portanto, até planos de execução BIM mais generalistas, que apenas dizem o que é que modelos temos que entregar, quando e em que formato e cada plataforma. Eu penso que realmente no futuro o plano de execução BIM deve ser uma ferramenta que até ela própria deve ser automatizada e que deve ajudar a que o processo seja muito mais simplificado. Mas ela é que diz o que é o verdadeiro BIM, ela é que diz qual é que é a troca de informação, quem é que é o corresponsável, o que é que nós devemos entregar. Sem um plano de execução BIM, nós não podemos dar preço para BIM, na minha opinião, ok? Só com um plano de execução BIM é que nós podemos dizer, vou entregar este BIM e custa tanto. Porque a partir do que lá está escrito, olha, por exemplo, se querem ou não modelagem das armaduras, é que eu vou ser capaz de quantificar a minha equipa, o meu esforço de modelagem, o meu esforço depois de entrega, de produção de desenhos ou não desenhos, porque já que estamos a falar de futuro, os desenhos na área da engenharia de estruturas são perfeitamente evitáveis, podem vir a ser perfeitamente evitáveis, e eu acredito que num futuro que não será muito longínquo, nós vamos ter uma robotização em obra para a engenharia de estrutura. Nós vamos ter robôs a imitar o trabalho feito pelos humanos. E há alguns casos muito básicos, como até tarefas bem manuais, mas feitas por robôs, ok? Porque é mais fácil de colocar um robô a fazer isso do que, por exemplo, fazer uma impressão 3D a grande escala de uma casa, que tem sempre limitações técnicas e limitações de espaço, ok? Mas sim, sem dúvida, há 2 níveis de planos de execução BIM e eu acho que o plano de execução BIM é uma peça absolutamente essencial para que nós comuniquemos corretamente ao longo de todo o processo. Entendi. Ok. Passando então para a próxima pergunta, ela é uma pergunta um pouco mais complexa, mas eu acho que a gente pode até ser breve com ela, então eu vou fazer. Sobre a situação atual da engenharia estrutural e a responsabilidade técnica. Tu até comentou isso algumas vezes durante a palestra. O que tu acha desse aumento na aparição de tragédias na mídia? Acha que há alguma mudança na cultura ou na postura dos engenheiros? Ou acredita que está mais voltado ao fato das câmeras estarem em todos os lugares agora e a força do sensacionalismo por vezes atrás das notícias? É uma pergunta um pouco mais profunda, mas a gente não vai poder se aprofundar muito aqui. Não, vou ser rápido, está bem? Mas é uma pergunta muito pertinente. Renato, é uma pergunta que mexe com a essência daquilo que é ser engenheiro de estruturas. É uma tragédia, é uma infelicidade sempre que aparecem estes acidentes, ok? Agora vamos pensar o seguinte: será que apareceram mais acidentes no passado e os mídias não os comunicaram? Naturalmente. Naturalmente que a mídia, hoje em dia, a nível global, acontece alguma coisa na Nova Zelândia, ou alguma coisa na Austrália, ou alguma coisa na China, e passado 5 minutos
estamos no Brasil a passar em todos os mídias o que é que se está a passar lá. Isto é óbvio que hoje em dia estamos numa aldeia global, portanto a comunicação é muito mais rápida, é muito mais improvável que aconteça uma tragédia de estruturas que não seja notificada. Ponto número 1. Ponto número 2. No Brasil propriamente dito, e nos acidentes que têm acontecido, obviamente que eu acho que há cada vez maior consciência para a utilização de materiais corretos, para a utilização de cálculos corretos, para a utilização de inspeção de estruturas correta. Portanto, cada vez temos mais cuidado no modo como construímos. Portanto, acho que não podemos dizer que está a haver uma maior número de tragédias. O que acontece é que, e como podem ver os casos que são conhecidos, naturalmente que há uma franja muito pequenina de projetos mal feitos, de projetos mal construídos, materiais, alguns até adulterados, portanto, corrompidos, não é? Deveriam estar a utilizar um aço A500, estão a utilizar um aço 235, deviam estar a utilizar uma densidade de armadura, estão a utilizar metade dessa densidade. Portanto, há muitos aspectos que são muitas vezes crime, não é? Naturalmente, isso vai continuar a existir, mas eu penso que cada vez estamos a caminhar para uma melhor engenharia de estruturas, uma engenharia de estruturas mais responsável e deverá ser inspecionada naturalmente pelas entidades públicas, mas que também as organizações de engenheiros de estruturas, as associações e o CREA e as associações de engenheiros de estruturas têm a obrigação de, entre pares, se comunicar para dialogarem entre si e até do ponto de vista deontológico, e até do ponto de vista de ético, aquilo que nós devemos evitar e denunciar quando detectarmos que existe alguma coisa que está a ser mal feita. Isso é um problema que existe, tal como existe entre a classe dos médicos, tal como existe entre a classe dos advogados ou de outra profissão qualquer, ok? Nós devemos ter muito cuidado com isso e ser apologistas de que cada vez mais exista uma defesa da engenharia de estruturas, e a engenharia de estruturas no Brasil é uma engenharia de estruturas com nome, com passado, com história, tem estruturas brutais que são exemplos para todo o mundo. Portanto, há que manter esse património, há que nos preocuparmos em que esse património seja cuidado, ok? Então tá, vou ter que pular algumas das perguntas, porque realmente nosso tempo está estourando. Vou fazer mais uma do pessoal aqui do chat e depois eu vou para as duas perguntas que são de praxe aqui das Semanas Bean Experts, ok? A última pergunta aqui do chat vai ser a pergunta da Késia. Ela, além de te mandar um abraço e dizer que é muito fã tua, ela tem uma pergunta que relaciona a análise de estruturas e a norma de desempenho NBR 15575. Qual é o fluxo do processo que podemos usar essa análise? Se conseguir ser um pouco breve respondendo a pergunta, porque realmente a gente estourou já. Renato, obrigado. É impossível ser breve com uma pergunta dessas, mas devolvo o cumprimento à Késia, também sou fã dela, fez um trabalho absolutamente extraordinário agora no BIM CREA de Santa Catarina, que foi absolutamente extraordinário. Dou-lhes parabéns e devolvo-lhe o cumprimento. Não, a relação entre a norma de desempenho e a engenharia de estruturas é absolutamente essencial, porque estamos a medir a qualidade. Nós temos que medir a qualidade da estrutura e temos que também medir a qualidade da pegada de sustentabilidade que as nossas estruturas criam. Claro que ser engenheiro de estruturas, não me tomem a mal nisto que eu vou dizer, ser engenheiro de estruturas é uma intervenção que é forte no ambiente. Mas se nós construirmos em madeira, também vamos ter a mesma intervenção, atenção. Nós temos sempre uma pegada, a intervenção humana tem sempre uma pegada no ambiente. Agora, o que nós temos que passar a fazer, na minha opinião, é medir essa pegada. E até agora o engenheiro de estruturas não o fez. Há a possibilidade do concreto ser melhorado com a inclusão de cinzas. Há muita possibilidade de substituirmos estruturas otimizando. Portanto, temos que passar a medir a nossa componente de sustentabilidade para depois podermos saber o que é que temos. O mais rápido consigo responder, ok? Certo, tudo tranquilo. A última, então, pergunta, que são as perguntas da própria Bean Experts, eu vou juntar as duas em uma, basicamente. Uhum. Um conselho para o pessoal que está iniciando agora a sua caminhada profissional, e a outra é um conselho que tu daria para ti mesmo
quando tu começou. Se tu pudesse voltar no tempo, qual o conselho que tu daria para ti mesmo? Ok? Obrigado, Renato. Olha, um conselho que eu diria às pessoas que comecem agora em BIM ou Engenharia de Estruturas com BIM seria para procurem aumentar as vossas competências pessoais, não só em ferramentas, mas também na compreensão dos fenómenos de engenharia de estruturas. E para isso, comuniquem com colegas, comuniquem e arranjem tutores, arranjem pessoas mais velhas, pessoas em que vocês se reconhecem e periodicamente vão ter com eles e apresentem-lhes os problemas que têm e dialoguem com eles. Tomem um cafezinho ou um chopinho com eles e vão dialogar sobre os problemas que têm. Utilizem esta fórmula da tutoria, que eu acho que é muito importante na engenharia. Relativamente a mim, o que é que eu faria de novo? Olha, eu, muito sinceramente, quando fiz aquele programa de cálculo automático de estruturas, tenho a certeza absoluta que se tivesse consciência, eu tinha na altura 24 ou 25 anos, ou 26 anos, tenho a consciência de que se tivesse conhecimento de que o desenvolvimento técnico não é só uma análise matemática e uma programação, como na altura fizemos 220 mil linhas de programação em 4 linguagens de programação, todas complexas. E é também marketing, é também, também gestão, é também os chamados soft skills que os engenheiros devem ter. Provavelmente eu hoje estaria rico porque esse software teria sido comprado por uma Microsoft ou por uma Google ou por uma Autodesk e eu quase certeza que estaria rico porque aquilo era um produto que não ficaria nada atrás dessas coisas e na altura eu não tinha essa consciência. Era um mero engenheiro que queria programar e fazer engenharia de estruturas a todo vapor. Portanto, essa era o que eu alteraria na minha vida. E olha, e deixa-me terminar, presumo que o tempo acabou, agradecendo a oportunidade, dizendo que foi um enorme prazer, dar-vos os parabéns mais uma vez pela vossa iniciativa, pela capacidade que vocês têm de juntar tanta gente à volta desta temática e dizer-vos que estou à vossa disposição e a todos que me ouviram, por favor, estejam à vontade para entrar em comunicação, depois podemos trocar informações mais específicas, mais técnicas, elementos que pretendam, documentos, podemos, se calhar, dialogar um bocadinho sobre isso. Obrigado, Renato. A gente que te agradece, foi uma palestra incrível, o pessoal aqui só elogios para ti no nosso chat. Então, realmente, a gente está encerrando aqui a primeira palestra do dia. Muito obrigado de novo, Lino. Obrigado para quem participou com as suas dúvidas. Desculpem quem não conseguiu ser respondido agora. Que nem eu comentei, se quiserem mandar por um e-mail para mim, eu posso repassar para o Lino, a gente pode fazer uma conversa, eu mando por e-mail de volta. E agora a gente vai um breve intervalo, a gente tem agora 20 minutos até as 9, que é a próxima palestra que a gente vai ter. Pegar uma aguinha então e voltar para a palestra do Rodrigo. Muito obrigado, pessoal.